Boa tarde, bom dia para quem vai almoçar, para quem ainda não almoçou. Hoje eu vou falar como eu perdi 10 quilos em 3 meses sem extremismo, né? Eu já estou falando, falei ontem, não sei para quem assistiu a live, como eu venci a compulsão alimentar. Quem não viu, quer assistir, gente, está no meu IGVT. Envia para alguém que não consegue emagrecer, que sempre está naquela luta contra a balança, que acha que a comida é o seu inimigo, assim como eu achei muito tempo que a comida era o meu inimigo. E hoje eu vou falar exatamente sem extremismo, porque eu estava cansada, né, de dizer não, não, não para a comida e acabar sempre engordando. Vou falar como eu eliminei 10 quilos em 3 meses sem extremismo, tá? Já começando para não perder tempo, né? Como eu falei para vocês, quando eu percebi que eu estava lá em Natal, pior do que a minha mãe, que é 30 anos mais velha, e não fazia exercício físico, só comia de forma equilibrada, mas nunca restringiu nada, eu caí em mim, né? Estudante de educação física, já trabalhava na sala de musculação, e quando eu percebi, gorda, com celulite, com barriga, apesar de treinar, apesar de sempre estar naquele dieta do carboidrato, dieta zero carbo, dieta da proteína, jejum intermitente, vivia nos altos e baixos, mas isso me frustrava muito, porque o meu esforço não era recompensado, não era recompensado da forma com que eu achava que tinha que ser. Por quê? Porque eu não tinha uma constância, não tinha um equilíbrio. Então, vamos falar agora, tá? Sobre como eu consegui eliminar esses 10 quilos em 3 meses. Primeiro passo. Como eu falei ontem, na própria viagem eu já tomei algumas atitudes. Qual? O único dia que dá pra você tomar uma decisão é hoje, tá? Hoje. Então não é amanhã, não é depois de amanhã, não é na próxima segunda-feira. A única hora que dá pra mudar a sua vida é agora, tá? Então lá naquela viagem em Natal eu já comecei a me cuidar. Comecei a comer mais salada, comecei a comer a proteína mais magra. Eu lembro que no primeiro dia quando eu cheguei, a gente não tinha ido pra praia ainda, né? E tinha aqueles balde de castanha, tinha castanha caramelizada, castanha salgada, castanha com leite ninho, castanha com doce de leite, nossa, era muita castanha. E eu adoro castanha de caju. Então, quando eu cheguei lá em Natal, eu não via como eu tava, porque eu tava sempre de roupa no inverno, aqui no sul, né? E era em agosto. Então eu falei, vou comer. Eu e o pai, a gente se esbaldou, né? De comer castanha de caju com chocolate, castanha de caju com leite condensado, castanha. E olha que eu era intolerante à lactose. Mas eu não tava nem aí, né? Eu, tipo assim, não tô nem aí, eu quero comer. Quando eu percebi que eu tava daquele jeito, que eu vi nas fotos que eu tava pior que minha mãe, que eu tava com muita celulite, eu caí em mim. Falei, o tempo de mudar é agora. Então, passo número 1 para você que quer emagrecer sem extremismo, tá? Tenha um plano, tenha um projeto. O que eu pensei? Nossa, eu tô 10 quilos acima do meu peso, achei que eu tinha ganhado muito músculo, mas na verdade era tudo gordura. Preciso voltar pro foco. Preciso perder esse peso, mas eu não quero lutar a vida inteira contra a balança, eu não quero fazer as coisas de qualquer jeito. Então o que eu fiz? Vou emagrecer 10 quilos ali em 3, 4 meses, né? E vou baixar esse percentual de gordura. Quando eu fiz a avaliação, gente, tava com 33% de gordura. Pra mim era muito, quem treinava, quem sempre tava fazendo dieta. E nesses 40 dias eu já consegui baixar para 24, se não me engano. E depois eu consegui baixar o resto do peso. Então o primeiro passo para você que quer emagrecer sem extremismo é tenha um planejamento. O meu plano foi o seguinte: bom, se os extremismos não estão adiantando, se eu vivo fazendo dieta da proteína 21 dias, eu secava, perdia 5 quilos, ficava mal-humorada, ficava fraca, né? Sempre dizia não para comida e depois eu engordava tudo de novo, quer dizer que não tinha uma constância, não estava adiantando, porque daí eu ficava fraca para fazer exercício físico, apesar que eu fazia exercício, ficava mal-humorada porque não tinha carboidrato para pensar bem e eu emagrecia 5 quilos no mês, no outro mês eu engordava tudo de novo e aumentava a minha compulsão alimentar, aumentava a vontade de comer. Então, primeiro passo, você quer emagrecer, tem um planejamento. Qual o seu objetivo? Quanto tempo você quer emagrecer? Geis, eu quero emagrecer 10 quilos.
Nossa, parece muito. Mas se você colocar ali 4 meses, gente, dá 2,250 kg por mês. 2,250 kg não é muito, né? Se você parar para pensar, é mais ou menos 700 gramas por semana. Então, é que a gente quer perder tudo que a gente conquistou durante anos em um curto espaço de tempo, com atitudes radicais. Essas atitudes fazem a gente emagrecer? Até fazem, mas a gente consegue se manter magra? Não. E esse era o meu problema. Eu conseguia chegar no meu objetivo, como eu falei pra vocês na live passada, né? Que no meu primeiro episódio, com 17 anos ainda, né? Eu tive uma compulsão, engordei 6 quilos, ganhei muito percentual de gordura, mas com o objetivo de botar o vestido para a formatura do ensino médio, eu consegui eliminar aquele peso. Mas eu não venci a compulsão. Por quê? Porque as minhas atitudes ainda eram radicais. Então, se você quer emagrecer sem extremismo e se manter magra, você tem que ter um planejamento. E esse planejamento tem que ser sólido. Não adianta ser um planejamento louco. Quero perder 10 quilos em um mês. Não existe isso, né, gente? Você vai viver de água, de vento, vai ficar fraca e não vai conseguir manter, tá? Segundo passo que eu fiz. Então, eu tive um planejamento. Eu falei, em 3, 4 meses eu quero emagrecer esses 10 quilos. Planejamento, objetivo. Segundo passo, estratégia. Como eu vou fazer isso? Pensei, não, essas dietas de eu ficava muito tempo sem comer, aí depois eu comia tudo de uma vez só, daí eu pegava e não almoçava, porque eu tinha comido muito de manhã, aí depois eu saía comer à noite. Então eu não tinha um planejamento, eu não tinha uma estratégia. A estratégia que eu desenvolvi foi, bom, eu vou comer, tomar café da manhã, eu vou almoçar e eu vou jantar. Parava para comer com a família. Quais eram essas refeições? Refeições, gente, que todo mundo precisa comer, né? O arroz, o feijão, a salada, o bife ali. De manhã cedo, café da manhã, o pãozinho integral, né? Eu já botava ali um queijo cottage, às vezes colocava um ovo. Na época eu usava peito de peru ainda, comia uma fruta. Ou seja, eu não fazia uma restrição calórica severa, não fiz isso. Tá? Eu foquei no que eu precisava melhorar na minha alimentação. E na janta, fazer um omeletão com pão mesmo. Às vezes eu comia batata doce com franguinho, uma saladinha. Eu tinha prazer nessas 3 refeições principais: café da manhã, almoço e janta. Parava com a minha família para fazer as refeições. Nos lanches, né, da manhã e da tarde, como eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu precisava comer. Eu tinha prazer nos iogurtes, zero lactose, com granola, não pesava a comida, mas eu sempre ia para as opções mais saudáveis e gostosas, que iam trazer sabor ao meu paladar. Porque se eu vivesse só de batata doce e frango, com certeza depois eu já ia desistir. Então eu trazia palatividade, né? Ou seja, o gosto para eu aderir àquela dieta que não era radical. Então, primeira coisa para você emagrecer, planejamento. Segunda coisa, estratégia, que é como você vai fazer isso, né? E eu decidi cortar, tá, todo doce da minha dieta. Geise, é errado comer doce? Não. Por que eu, Geise, decidi na época? Porque eu tinha compulsão, gente. A compulsão, ela não escolhe o que ela vai comer. A gente come tudo quanto é ansiosa de uma vez só e pronto. Mas geralmente, se puder escolher, você vai lá no doce, você vai lá no carboidrato. Por quê? Sobe a insulina, libera a serotonina, o hormônio do prazer, do bem-estar, dopamina, só que depois a gente fica lesada, fica para baixo quando dá aquele efeito rebote e novamente tu quer comer aquilo de novo. Como eu não tinha o controle do que comer, né, da quantidade do doce, e eu tava muito viciada no açúcar, no leite condensado da gelatina zero que eu comia escondida, no bolo, se alguém deixasse a mãe fizesse um bolo e eu estivesse sozinha em casa, eu comia aquele bolo inteiro. Nos chocolates que eu via escondido e queria comer. Então, eu comia geralmente escondida esses doces. O que eu fiz? Cortei o doce. De vez, cortei. Eu substituí o doce pelo quê? Pelas frutas. Então, eu tinha vontade de comer doce, ia lá comer uma banana. Ia lá comer uma uva, comia uma melancia. Pra reeducar o meu paladar a achar o doce na fruta, né? E a fruta sempre tem nutrientes, tem calorias? Tem, mas são calorias boas, né? Que elas não são vazias igual, sei lá, um chocolate que muitas vezes não vai te dar nutriente nenhum, tá? Então é diferente. Então,
primeiro passo, planejamento. Segundo, estratégia. Na estratégia, determinação. Eu determinei aquilo que eu não tinha controle, eu não tinha maturidade para administrar a dose. Porque eu sempre falo, o segredo do emagrecimento, gente, é o déficit calórico. O que é o déficit calórico? É você gastar mais energia do que você consome. Se você gasta mais energia, você pode comer mais energia. Se você gasta menos energia, você deve comer menos energia, né? A mesma coisa é igual ao salário. Gente, se eu ganhar R$ 1.000, é difícil eu fazer alguma coisa com R$ 1.000, né? Mas se o meu salário for para 10 mil, eu tenho uma flexibilidade para gastar esse salário e ainda vai sobrar. A mesma coisa quem não faz exercício. Vai ter que ter muita restrição calórica para emagrecer. Quem faz mais exercício aumenta mais a chance de comer e não engordar. Por quê? Porque gasta mais energia. É como se tivesse um salário maior. Daí o poder de fazer exercício físico, né? E eu bloqueei de vez um alimento em especial, o doce, que eu não tinha maturidade para comer. Então, se você é como eu, né? Às vezes não tem compulsão alimentar, mas é viciado num chocolate, é viciado, não tem maturidade para comer um pouquinho, foge da dieta, você abandona. Outra coisa que eu abandonei, gente, que fazia parte às vezes da minha dieta, que eu sempre fui nutricionista desde adolescente, castanha. Castanha de caju, castanha do Pará, qualquer tipo de castanha, amendoim, eu tirei da minha dieta, porque eu não tinha maturidade para comer 5 castanhas do Pará, 8 amendoim. Não, para mim, quando eu vi, eu já comi o saco inteiro. Isso daí é uma bomba de calorias. Só para vocês terem ideia, um saquinho de aqueles gostosinhos, né, saquinho de amendoim, salgadinho, tem ele quase 1.000 calorias. Daí você come metade do saco e não sabe por que não tá emagrecendo. Tá furando a dieta, tá jogando as calorias lá para cima, tá? E o quarto passo, primeiro passo, planejamento. Segundo, a estratégia, né? Terceiro passo, a determinação daquilo que você não vai comer. Ai, Geise, é uma dieta restrita, é radical? Não, gente. É mostrar para você mesmo quem manda. Você está sendo dominado pelo chocolate? Está sendo dominado pelo açúcar? Tira, então. Se a gente não sabe ter a dose correta, então a gente está sendo dominado por aquilo. Tudo que a gente não tem controle, a gente tem que tirar da nossa vida. Tem que dizer aqui, ó, aqui não, aqui basta. Eu tenho controle da minha vida. E eu não tinha com o doce. Então eu tirei o açúcar naquele momento. Gente, acho que foi 1, 2, 3 meses. Eu não me lembro exatamente quanto tempo eu fiquei sem o açúcar em si. E o açúcar, como eu falei pra vocês, o doce eu substituí pela fruta, tá? Então eu tinha vontade de comer, eu inventava, era granola, era iogurte, era fruta, e aí o meu paladar foi mudando. Aquilo que eu sentia muita falta, muita vontade de comer o doce, foi diminuindo e foi diminuindo. Então você que tá aí no projeto de emagrecimento, quer emagrecer, não significa que você não vai ter vontade de comer, não significa que você não vai ter muita vontade, não. Você vai ter vontade, mas você vai canalizar para aquilo que você tem que fazer. Porque a maioria das pessoas foca o quê? Eu não posso comer, não posso comer. Não pensa no chocolate branco. Você já pensou? Então, esse pensamento é errado. A gente tem que pensar assim, eu tenho que comer frutas, eu tenho que comer verduras. Como que eu vou deixar isso mais saboroso? Como que eu vou dar sabor para isso? Então, eu inventava. Era bananinha amassada ali com aveia, com granola, botava um pouquinho de whey, que o whey tem proteína e é doce, né? Muito bom. E aí eu fui adaptando, reeducando meu paladar. Gente, tu fez restrição calórica severa? Não. Como eu falei pra vocês, eu parava pra comer porque eu tinha vergonha de comer na frente da minha família. Café da manhã, almoço e jantar. Se muitas vezes você não para pra comer, você não tá prestando atenção no que tá entrando no seu organismo. Se você não sabe o que tá entrando no seu organismo, você não sabe nem quantas calorias você está ingerindo. E às vezes você não está emagrecendo porque tá comendo demais e não tá percebendo. Né? Ou é igual eu, faz uma dieta muito restrita, muito radical, da proteína, emagrece 5 quilos, no outro mês tô nem aí, né? Liga o botão do tô nem aí, come tudo que tem vontade de novo, daí faz exercício, daí daqui a pouco faz 2 dias de dieta severa de novo, jejum intermitente, daqui a pouco vai lá no gargalo de novo no leite condensado. Então não tem um equilíbrio, não tem uma constância. Quando a gente não tem um planejamento, não tem um objetivo fixo, é aquele objetivo, tem que emagrecer 5 quilos em um mês. Tá, gente, calma. Você tem que emagrecer sim,
Consegue emagrecer 5 quilos em um mês? Consegue, mas com planejamento. Fazendo de qualquer jeito, como eu sempre fazia, dava errado. Eu sempre estava na restrição. Isso que eu sempre treinei, que eu falei pra vocês. Isso que eu já não tomava refrigerante, já não comia fritura, não fazia parte. É porque eu comia muito carboidrato e muito açúcar, fora de hora, entendeu? Então essa restrição me levava pro extremo. E aí, gente, feito isso, planejamento, né? Estratégia, define aquilo que você não consegue dominar, você tira da sua vida, né? Como eu falei, não precisa fazer dieta de muita restrição calórica. Vamos supor, tudo que eu comia, né? Quando eu estava fazendo dieta restrita, nos 2 dias que eu tinha compulsão da semana, 2, 3 dias, ela estourava o teto de calorias. O que acontecia? Eu estava sempre ganhando peso. Por quê? Porque se eu fizesse 2, 3 dias de restrição severa de calorias, nos outros 3 dias eu super compensava. Então não tinha um equilíbrio, porque eu sempre estava comendo muito mais do que eu gastava, embora eu sempre fiz exercício. Então você tem que ter o quê? Um equilíbrio. Não faça restrição calórica muito severa. Para emagrecer tem que ter déficit calórico? Tem. Tem que fazer exercício para gastar mais calorias e conseguir comer um pouquinho mais? Tem. Mas sempre gastar mais energia do que consome. Qual que é um déficit calórico bom, tá? Para não ter uma restrição severa? Ali de 500 calorias, tá, pessoal? Como que você pode fazer isso? Ou aumentando o gasto de energia, ou diminuindo um pouquinho o déficit calórico, comendo um pouquinho menos. No meu caso, eu não poderia comer menos. Às vezes é o seu caso, às vezes eu já como pouco. Esse é o problema. Comi pouco em alguns dias, nos outros dias comi muitas calorias vazias. Calorias que não te dão nutrientes. E aí está o problema, você não para comer comida de verdade, você não nutre o seu corpo, você não dá saciedade para o seu corpo. E esse pode ser um dos maiores problemas. Aí o que acontece? Tá sempre com problema no intestino, porque o intestino não funciona direito, porque come muitas calorias e desbalanceia todos os macronutrientes, né, que é gordura, proteína, carboidrato, fibra, água, e aí fica com aquela dor de barriga, aí depois faz restrição severa de novo, então o teu organismo está todo desequilibrado, né? Tá todo inflamado, não funciona direito. Aí um dia faz exercício extenuante, outro dia já não vai, aí outro dia faz mais ou menos, ou seja, não tem planejamento. Então se você, como eu, era desesperada, ansiosa, queria o resultado da noite pro dia, não vai acontecer, tá? Já vou ser bem sincera que não vai acontecer. Mas é possível emagrecer 10 quilos em 3 meses. Tranquilo, tá? Às vezes não vou passar vontade, vai. Como eu falei, eu morria de vontade no primeiro mês de comer doce. O que eu fazia para não comer? Comia frutas. Eu não ficava muito tempo em casa se tivesse o doce. A minha família me ajudou não comprando chocolate, não comprando doce. E eles comiam de preferência no final de semana. Tava todo mundo ali comendo, eu via eles comendo, beleza, tá? Foi passando o tempo, gente, aquelas coisas já não me dominavam mais. Então, eu comecei a comer de novo um bolinho no final de semana. Geralmente o bolinho, tá, eu sou intolerante à lactose, sem lactose, com um pouquinho de açúcar que minha mãe faz. Mas eu passei a ter domínio sobre aquele bolo. Aquele bolo não me dominava mais. Aí que tá o segredo. Será que a comida tá dominando você ou você tá dominando a comida? Porque não existe essa, eu não posso comer na dieta. O que acontece é que você tem que ter uma boa nutrição, né? Como eu já falei, com os macronutrientes, que é a proteína, que é a fibra, que é a gordura, que é o carboidrato, né? A fibra não é um macronutriente, mas precisa ter. E você pode comer uma besteirinha desde que haja déficit calórico para emagrecer. Se não tiver déficit calórico, não vai emagrecer, por mais que coma saudável, ok? O problema é viver nesses extremos, de muita restrição, come demais, muita restrição, ou seja, você não consegue emagrecer e manter. Até você emagrece, mas não mantém, porque não tem um planejamento, né? E aí vive como se o alimento fosse seu inimigo, e o alimento não é, tá? Não é. Você pode comer um doce, pode comer um açaí, igual eu comi ontem, né? Não vai atrapalhar o seu emagrecimento se você tiver o planejamento, tiver um domínio daquilo que você está fazendo, ok? Então, o segredo, gente, para emagrecer sem extremismo é o planejamento, tá? Geis, eu quero emagrecer, ó, vamos supor, estamos aí dia 2 de março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro, dezembro, 10 meses, tá? 10 meses. Se em cada mês a gente emagrecer, tá? 1 quilo foi 10. É difícil emagrecer 1 quilo em um mês? Não. O que eu preciso fazer para emagrecer 1 quilo em um mês? 4, 5 vezes na semana, 40, 50 minutos de exercício. Pode ser aeróbico, pode ser a musculação, né? Tirar a besteirinha do dia de semana, comer mais frutas, mais verduras e deixar 1 ou 2 refeições livres ali no final de semana para comer uma besteirinha que gosta. Pronto, 1 quilinho já foi. Se você quer emagrecer 2 quilos, que também não é difícil, vai dar 20 quilos no final do ano. Mas o que a gente faz? Ah, deixa para depois. Ah, a situação ideal é que agora tem a pandemia. Aí depois é porque a Páscoa chegou. Ah, depois é porque meu filho tá na escola, tá muito difícil. Ah, e depois... Então sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar o seu objetivo, tá? E você nunca vai alcançar aquilo que você quer, porque você quer sempre alcançar em curto espaço de tempo, com dietas radicais e não consegue manter. Então pensa assim, ó, se você tiver um planejamento, um objetivo a longo prazo, e às vezes não precisa nem perder tudo isso, né? Ah, meu caso é 5 quilos. Mais fácil ainda. Chega lá no final do ano, perdeu 1 quilo, perdeu 10. Perdeu 2 quilinhos por mês, vai perder 20. Mas com atitudes sólidas, com atitudes constantes. Quando eu entendi isso, eu não engordei mais. Quando eu entendi que eu tinha que comer de manhã bem, tinha que comer o almoço bem, tinha que jantar de forma saudável, que eu tinha que ter prazer nos alimentos, que eu comia ali granola, eu comia fruta no lanche da tarde, botava um whey, fazia um sanduíche lá, mesmo sendo intolerante, tá? Eu fazia com queijo branco, com pão integral, com chester na época eu comia, tá? Eu sei que não é muito bom, mas eu botava para ter prazer e ter alimentos que dessem proteína, que fossem não tão calóricos. E assim eu fui emagrecendo. Quando eu vi, não foi um martírio, foi uma disciplina. Passei vontade, mas eu consegui. E assim você vai conseguir também, tá? Então, esse é o segredo, planejamento. Para de fazer dieta radical, para de botar culpa no outro, para de esperar a situação perfeita. Ai, gente, quando tiver tudo bem, não vai estar. Tá? Enquanto a gente estiver nessa vida, a gente vai passar trabalho, a gente vai ter que conciliar família, filhos, trabalho, né? Estudo, tudo isso com o seu objetivo pessoal. O que eu vejo como educadora física, como uma pessoa que passou na pele vários distúrbios, né? De anorexia, depressão, compulsão. Tem períodos que você tem que cuidar mais de você, você tem que focar mais. Então exige um esforço maior. Como foi quando eu competi? Eu precisava, né, não furar dieta, eu precisava fazer 2 cardio. Foi um período. Tem períodos que você tem que estudar mais, lá no final da faculdade, aquele TCC, você tem que canalizar mais energia para isso. Tem períodos que você precisa focar mais nos seus filhos, na sua família, mas isso não significa que você vai esquecer o resto. Né? Nós temos que ter o quê? Equilíbrio. Então, na área de resultado, você quer o quê? Quer manter? Quer começar algo devagar para não abandonar depois? Então, tenha um planejamento. Esse planejamento não precisa ser radical, extremo, que você não consiga manter. Não precisa ser uma coisa tão facinho que você não vai ter resultado e vai desanimar, né? Então, tem que observar. Cada caso, eu falo que é um caso. Tem pessoas que precisam ter um resultado rápido, senão elas desanimam. Então a gente deixa um pouquinho mais apertado, né, o planejamento. Tem pessoas que se apertar muito, elas não têm a constância, ou seja, elas não vão levar isso para a vida. Então a gente vai com mais calma. O segredo, gente, para eliminar 10 quilos em 3 meses e não engordar mais, é você pensar que é igual escovar o dente. Não é porque você escovou ontem que você não vai escovar hoje. Não é porque você escovou hoje que não vai precisar escovar amanhã. É um hábito. É um hábito. Então, para emagrecer e não engordar mais, é o hábito. O hábito de quê? De mudar a sua vida. Se você realmente quer mudar a sua vida de verdade, diz, eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso incluir o exercício físico na minha rotina. Eu preciso fazer o exercício diferente. Parece que eu sempre faço a mesma coisa e não tenho mais resultado, né? Então, você precisa encarar o exercício físico não como um lazer ou como, se der tempo eu faço. Não, como um hábito na sua vida. Quando se tornar um hábito, vai ser igual escovar o dente. Você escovou ontem, sabe que tem que escovar hoje, sabe que vai precisar escovar amanhã. Então você não vai se sentir injustiçada quando engordar porque não está fazendo dieta. Porque você não está fazendo dieta, você está fazendo reeducação alimentar. O treino, você não está só treinando, você está levando seu estilo de vida saudável,
um estilo de vida ativo. Ó, tem que escovar os dentes todo dia, é verdade? Assim como a gente tem que ter uma frequência de exercício físico, assim como a gente tem que cuidar da alimentação. Não significa que eu não vou mais, que às vezes aqui, né, não come mais uma besteirinha ou outra, mas isso não é, o meu estilo de vida. Meu estilo de vida é me alimentar de forma correta. Então, aquilo que eu fujo da dieta são exceções. Agora, essa vezes, né, que eu estou no projeto para evoluir, melhorar mais ainda, eu tenho que apertar um pouquinho mais. Então, são períodos. Identifique o seu período, mas não vá com pressa, vá com planejamento. É mais fácil, escuta bem o que eu vou falar, a gente ir devagar e sempre que a gente chega mais rápido, do que a gente ir com pressa e se cansar e parar, do que a gente tem que recomeçar. Recomeçar, gente, é terrível. É muito mais difícil recomeçar do que você ir devagar e sempre. Isso eu falo por experiência própria. Se você gostou desse vídeo, lembrou de uma amiga que sempre engorda e emagrece, não consegue emagrecer, tem compulsão alimentar, compartilha com alguém, curte, comenta, né? Que é muito importante. E amanhã, ao meio-dia, neste mesmo horário, eu vou falar como eu saí, né, da compulsão alimentar para os palcos do fisiculturismo, que foi um sonho realizado na minha vida. Vou contar toda essa trajetória, então convide alguém ao meio-dia amanhã, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde a todos.